O Mundo Visto do Sul. Esse é o podcast do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre África, Ásia e as Relações Sul-Sul. Esse episódio faz parte da série Recomendações, NIEAS UFRJ. Boa noite, boa tarde, bom dia, enfim, eu sou a Bruna Oliveira e hoje eu tô com uma ex-membra do NIEAS, Pamela Ferreira, que pode voltar a ser uma membro do NIEAS, se tudo der certo, se ela conseguir seguir aí com os planos de mestrado em História Comparada e voltar a seguir com pesquisa no NIEAS. É sempre bom dividir os espaços com você. Seja bem-vinda e aproveita e se apresenta para os ouvintes e fala também qual vai ser a recomendação de hoje. Oi, Bruna. Um prazer todo meu de estar aqui. Boa tarde, boa noite, bom dia para todos, para todes. Para mim é uma honra estar no NIES, assim, foi um espaço que eu compartilhei, né? Eu aprendi muito nesse espaço, só que hoje eu acabei entrando para esse mundo aí da tecnologia, aí eu tive que dar um tempo e atualmente eu tô muito nessa área, né, de querer entender os impactos que essa área tem na nossa vida. Eu sou formada em Ciências Sociais pela UFRJ, inclusive foi ali que eu desenvolvi a pesquisa no NIAS, e hoje eu sou facilitadora, né, de desenvolvimento front-end na escola do Vai na Web, e também estudo Big Data para negócios na FATEC, em São Paulo. Então é isso, assim, hoje eu vim mais para a gente trocar uma ideia, assim, pensar juntos, né, como a tecnologia tem impactado a sociedade atual, né, numa perspectiva crítica também, assim, como ela pode ser uma ferramenta poderosa, que é isso, eu não duvido disso, inclusive eu acredito numa tecnologia cada vez mais diversa e inclusiva. Se eu entrei na tecnologia foi acreditando nisso, né, foi acreditando que várias pessoas podem, de diversos lugares, podem entrar na tecnologia, podem acessar e utilizar como ferramenta, podem programar, eu acho isso muito poderoso, mas de também ter noção dos impactos negativos que podem causar na sociedade, né? Que tá causando não só na sociedade, mas na gente enquanto indivíduo, na nossa vida. Então a proposta de hoje é trazer uma conscientização, né, a importância da conscientização no debate acerca da tecnologia, mas mais especificamente com o documentário da Netflix como recomendação, né, que aí vai ser a nossa recomendação de hoje, Isso. que é o docudrama, né, documentário drama lançado em setembro de 2020, que se chama Dilema das Redes ou The Social Dilemma. Apesar de enfrentar uma montanha de críticas, as chamadas Big Techs estão aumentando ainda mais. A indústria da tecnologia inteira está sob um novo nível de observação. E um novo estudo foca na ligação entre saúde mental e uso de redes sociais. Estamos aqui para falar sobre a última pesquisa da... Está acontecendo, não tem nenhuma cobertura. Dezenas de milhões de americanos são altamente viciados em seus aparelhos eletrônicos. Isso é exacerbado pelo fato de você não conseguir se isolar dentro de uma bolha graças à nossa tecnologia. As fake news estão se tornando mais avançadas e ameaçando sociedades em todo o mundo. Não esperávamos nada disso quando criamos o Twitter há mais de 12 anos. Autoridades dizem que não há motivo para crer que os cyberataques russos irão parar. O YouTube está sendo obrigado a se concentrar na limpeza do site. Se você falar com qualquer adolescente por aí, não tem nenhuma chance deles deletarem o aplicativo TikTok. E é importante trazer essa recomendação, então, porque justamente nesse momento pandêmico, né, onde as expressões humanas sociais estão mais centralizadas do que nunca nas redes sociais, né? Tendo em vista o distanciamento presencial, que impede o contato direto, e ao mesmo tempo esse entrosamento virtual, que traz a série de questões, de dificuldades que ele traz, enfim, desde questões de acesso a ele, né, questões materiais, até questões do próprio uso, e para não tomar muito tempo e também para não dar muito spoiler da produção, depois dessa introduçãozinha, a gente tem dentro do documentário, então, recortes de matérias jornalísticas, né, mostrando as diversas problemáticas para responder esses problemas levantados. E aí começa o Tristan Harris, chamado como no documentário, né, como a consciência moral do Vale do Silício, que ele foi
uma dessas primeiras pessoas a se mobilizar contra, então, essa questão, né, antiética de estar naquela empresa. Então, por exemplo, empresas grandes não estavam conseguindo lidar com as questões morais, né? Ele, que era um funcionário, ficou com a sua ética atacada, né, nesse sentido de olhou para aquele trabalho e falou: epa, isso aqui não tá legal, isso aqui tem um erro. E aí ele fez várias questões para pontuar isso e não conseguiu efetivamente, enfim, chegar no que ele queria, então ele foi de outras formas atingindo outras pessoas, né? Sim, eu achei interessante também que esse documentário, ele tem muito, assim, essa visualização que ele teve, essa repercussão que ele teve no mundo, começou a partir do documentário, né? O Tristan Harris, ele tornou-se, a partir dessas polêmicas, uma figura pública, só que ele não é visto ainda como um famoso das redes sociais, tanto é que é algo que ultimamente ele começou a ser mais visto, mais visível, e trazendo mais essas questões morais mesmo, né? Tipo, como que a tecnologia, né, as redes sociais causam um impacto na vida das pessoas, né? O cuidado que as pessoas devem ter com isso. Nisso, esse documentário ele é muito interessante que ele traz várias pessoas que foram criadoras, né, das redes sociais, o like no Facebook, o Gmail, que inclusive o Tristan Harris era o design do Google, né? Uma cientista de dados muito famosa, Cat O'Neill, tipo, pessoas que fizeram parte ali da formação das redes sociais e que hoje estão preocupadas com o impacto que as redes têm na vida das pessoas, né? Uma coisa que é bastante abordada no documentário também é o aumento do suicídio entre jovens, né? Então eles começam a questionar como que aquilo pode ser um ponto com muito cuidado a ser trabalhado, assim, um ponto que a qualquer momento você não tem noção daquilo mesmo que você criou, né? Eu acho que isso eles falando que estão muito preocupados, o público fica preocupado também. Mas ao mesmo tempo vem com essa formação que eles têm, né? Que inclusive muitos deles estão participando do Center for Human Technology, que é para uma consciência, né? Isso que a Bruna falou mesmo, de uma consciência moral da tecnologia, mas mesmo assim há muito caminho ainda a ser percorrido, não só ali no Vale do Silício, né, mas uma perspectiva global, né, da consciência moral no uso das redes. Exatamente, né? É um pouco do que você falou, né? Que a criação controla o criador, e eu acho que é um pouco disso do que a gente evidencia de trazer, então, essas recomendações para o debate que a gente quer trazer aqui. Como, por exemplo, evidenciar o que isso tem a ver com as realidades a partir do sul global, por exemplo. O quanto que isso interfere em políticas, o quanto que isso interfere no nosso cotidiano. Eu acredito que abrir os olhos, né, para questões assim são um exemplo de como a gente pode analisar o conteúdo que é disseminado dentro das redes, né? Tem uma fala do Humberto Eco que ele diz que a internet deu voz aos imbecis, mas tem outra pessoa que diz que não, ela não deu voz aos imbecis, ela apenas deu a plataforma a eles. E o quanto essa plataforma, então, ela tá aí para disseminar a desinformação. E aí você pode falar agora, Pamela, sobre a desinformação, sobre essa era, sobre um pouco do que você sabe sobre essa questão, né, de que ao mesmo tempo, que aí traz esse dilema das redes, né, de que ao mesmo tempo que a gente está num meio técnico-científico, informacional, de, assim, altas revoluções tecnológicas e de comunicação, né, a instantaneidade em que a gente tem, por exemplo, essa troca com que a gente está tendo agora, a gente também tem uma manipulação tão, não sei se essa palavra seja correta a utilizar, mas é uma manipulação tão boa dos dados ao ponto de
haver uma desinformação e consequências dessa desinformação em realidades, né? Em realidades concretas. Sim, inclusive nesse momento que a gente está passando de isolamento social, pandemia, faz um ano que a gente está, mais de um ano, né, na verdade, um ano e um mês e poucos dias, que a gente está vivendo na situação de isolamento, estar em casa, onde tudo hoje se tornou online, remoto, e a gente vê que o uso, a dependência nossa em relação às redes se tornou muito mais intensa, né? Hoje, para você ter uma aula, você precisa ter o acesso à internet. E muitas das pessoas não têm acesso à internet. Foi feito até um estudo americano em escolas dos Estados Unidos, onde a maioria das pessoas que têm acesso à internet são a maioria de brancos americanos, em que os hispânicos e as pessoas negras não têm o mesmo acesso, né? Não tem o mesmo acesso à internet, a internet ou então é muito falha, ela acaba caindo toda hora. Então, até que ponto a tecnologia ela é acessível? Até que ponto ocorre essa acessibilidade tecnológica, né? Tipo, nos pontos rurais, nos pontos que não são necessariamente nos pontos em comunidades. Será que chega o home office lá? Será que chega as aulas online? São reflexões sempre necessárias da gente pontuar e da gente tentar criar estruturas para que isso não aconteça, né? Criar estruturas para que o acesso seja a todos, né? Independentemente da origem, do lugar onde a pessoa está, e que não seja uma questão também que interfira no seu gênero, na sua raça, que isso possa ser um acesso democrático a todos. Inclusive, uma coisa que o Tristan Harris aborda no documentário é vendo ele como um homem branco dentro do espaço, né, trabalhando no Google, interferindo no pensamento de milhões de pessoas conectadas ao mesmo tempo, e que observando ali são 50 formação, né, de 50 pessoas brancas que fazem esse critério de divulgação das informações, eles que desenvolvem, criam, produzem essas informações, que no caso da empresa mundialmente conhecida que é o Google. Mas entrando nesse assunto ainda da democracia que entrou num momento que está bem sensível no momento que a gente vive, o documentário aborda muito também sobre como as redes sociais impactam nas decisões políticas do mundo. Em diversos países, né, não só na perspectiva norte-americana, nas eleições norte-americanas, é uma ferramenta global, na verdade, uma ferramenta que pode ser utilizada em qualquer país do mundo. Algo que a gente começa a parar para refletir e pensa, gente, o que pode estar acontecendo, né? Uma coisa, eles quererem interferir numa questão do Quênia, numa questão em Angola, em qualquer outro país do mundo, né? De se querer poder trabalhar politicamente nesse país, interferir na política desse país, a rede social é um ponto em comum que fortalece a essa abertura, né? E nisso, ultimamente essa comunicação tem propagado com maior facilidade a desinformação. A desinformação, ela é algo muito mais propagada, porque ela gera polêmica, ela não precisa dessa profundidade de justificar o porquê, o motivo, né, daquilo ser correto, de ser a verdade, e a polêmica, a desinformação, ela acaba tomando uma proporção muito maior do que a verdade em si, do que a verdadeira informação, né? Isso vem muito do acúmulo de informações que a gente tem na nossa era, do acúmulo de dados que a gente tem na nossa era. Ayla, pode colocar a mesa, por Surge favor? uma séria dúvida se as redes sociais estão levando nossas crianças à depressão. Ayla,
Pode colocar a mesa, por favor? Os procedimentos cosméticos estão populares entre os adolescentes. Cirurgiões plásticos criaram uma síndrome para isso. Dismorfia Snapchat, em que pacientes jovens buscam cirurgia para aparecerem com suas selfies com filtro. Não entendo por que deixa ela usar o celular. Mas o que eu podia fazer? Aliás, todas as crianças da turma dela têm um. Ela só tem 11 anos. Jess, ninguém tá te obrigando a ter um. Pode ficar desconectado o quanto quiser. Ai, eu tô conectada sem um celular, tá bom? Eu tô na internet agora. E isso nem é uma conexão de verdade. É um monte de O merda. capitalismo de vigilância chegou para moldar nossa política e cultura, de forma que as pessoas não percebem. O Estado Islâmico inspirou seguidores online e agora os supremacistas brancos estão fazendo o mesmo. Recentemente, na Índia, grupos de linchamentos da internet mataram dezenas de pessoas. Não são incluindo só as fake news. Na verdade, fake news com consequências. Como é que se controla uma epidemia na era das fake news? Pode se contrair coronavírus comendo comida chinesa? Nós fomos da era da informação para a era da desinformação. Nossa democracia está sob ataque. O que eu disse é que acredito que as ferramentas criadas hoje estão começando a desfazer o tecido social do funcionamento da nossa sociedade. E essa enxurrada de informação, né, de dados que você fala, vem da própria dinâmica que essas redes pedem, né? Que é a própria velocidade com que elas tratam as informações. Então, por exemplo, a gente tem o Twitter que tem poucos caracteres para você descrever e aí você coloca só o título, então, da matéria. Então, muitas pessoas são pessoas que estão aí lendo os jornais, mas elas não leem o jornal, por exemplo, a matéria completa. Elas leem apenas o título. E o quanto isso é prejudicial, né? Que não trata os assuntos importantes com a profundidade que deveriam ser tratados, né? Gerando uma despolitização do debate, que nem quando você falou que, por exemplo, essas redes podem interferir na construção do debate dentro de uma agenda política de um determinado país. Por exemplo, uma frase da pesquisadora Sabrina Fernandes, do canal Tese 11, que ela fala que não há politização sem conscientização. Ou seja, a gente precisa conscientizar as pessoas de que esse fenômeno de superficialidade no tratamento das informações está acontecendo, para que elas olhem e falem, epa, então deixa eu clicar aqui nessa notícia para ver se é realmente isso que o título está dizendo. Epa, mas essa fonte aqui ela não é confiável. Ah, então isso aqui pode ser aquela tal daquela fake news, daquela notícia falsa, e por aí vai pra gente ir, enfim, construindo mecanismos para melhorar no avanço, né, que é necessário nessa questão de aprofundamento do entendimento desses dados. Sim, inclusive eu lembrei também, tem uma frase que me impactou muito quando eu assisti o documentário, né? Que eu acho que eu fiquei refletindo nela por um tempo, e eu reflito nela até hoje, para ser sincera, que é do Edward Tooth. Ele fala assim: existem apenas duas indústrias que chamam seus clientes de usuários, a de droga e a de softwares. Vendo, inclusive, uma notícia, né, uma publicação feita do acontecimento a cada 60 segundos, como é a nossa interatividade nas redes, né? A cada 60 segundos, 4, milhões de pessoas pesquisam no Google, 1,3 milhões de pessoas navegam, né, fazem login no Facebook, 4,7 milhões de pessoas assistem vídeos no YouTube, 694 mil pessoas ficam vendo o scrolling no Instagram, a cada 60 segundos 194 mil pessoas escrevem alguma coisa no Twitter. Então, assim, é uma forma da gente pensar a cada 1 minuto, tudo isso acontece, assim, é uma coisa, tipo assim, como hoje tudo é conectado e como essa desinformação acabou sendo um tópico primordial para que isso ocorra, né? A cada 60 segundos, quais são os tipos de notícias que são propagadas, quais são os tipos de notícias que têm maior alcance, porque isso é notável também pelas redes, quais são as pessoas, né, os influencers que estão sendo mais divulgados. Enfim, o que eu acho interessante muito, o que o Netflix está abordando, né, disponibilizando esses documentários para a gente refletir dos efeitos colaterais que a tecnologia tem na nossa sociedade, de usar a tecnologia como uma ferramenta, né? Uma ferramenta, assim, consciente, né? Como que a gente pode usar de forma consciente e ética a tecnologia? Então,
Eu recomendo muito esse documentário, recomendo demais. Eu acho que Dilema das Redes é um documentário que não faz você refletir só na sua perspectiva micro do seu uso com as redes, mas também de uma perspectiva macro do ponto que nós estamos hoje, né? De ver o momento que nós estamos vivendo politicamente, socialmente hoje, né? E como que as redes atravessam isso. E como que nós podemos ter o cuidado com isso. É interessante, para concluir também junto com você o pensamento e já ir encaminhando esse episódio então para o final, né? E vale o destaque para o que o Dilema das Redes traz também junto a essa reflexão, né? Do tanto que o Tristan Harris fez de olhar para a sua realidade e falar, pera, isso aqui que essas empresas estão fazendo não tá legal, então isso aqui tem que ser mudado, então a ética precisa estar aqui, enfim. Só que esse debate precisa ser feito com uma profundidade maior, né? Com uma consciência maior, então a gente precisa de consciência para conseguir fazer esse debate, a gente precisa de leitura, a gente precisa de base, né? De base analítica. E a base analítica que a gente precisa é olhar a partir de um ponto. Qual é o ponto que a gente vai olhar? É a partir do sul? Qual é o ponto que a gente vai olhar? É nessa metodologia, é essa metodologia, é esse método, é esse modo. Então, tem que ter um olhar um pouquinho mais crítico e com um olhar um pouquinho mais de estranhamento para as coisas, né? Se perguntando sempre o porquê dessas coisas estarem ali. Que aí a gente vai conseguir progredir um pouquinho mais nesses debates. Acho que essas são as considerações que eu tenho aí para colocar para os nossos ouvintes, né? De que eu também estou sujeita, todos nós estamos sujeitos a isso. Esses dias eu me peguei passando 2 horas no Instagram rolando feed, assim, infinitamente, porque não para, né? Não acaba, é infinito. E é uma coisa que te prende. É uma coisa que você olha e fala, nossa, eu quero isso, e cada vez você quer mais, que o documentário traz pra gente. E o quanto isso tá me fazendo mal, né? Na minha rotina como um todo, para lidar com as minhas relações em casa com a família, para lidar com o trabalho que eu tenho que trabalhar, enfim, com a própria faculdade, e com a conciliação aqui da própria rotina do podcast. Mas, enfim. Queria agradecer a participação de você, Pamela, muito obrigada. Enfim, suas contribuições são sempre maravilhosas. Se você quiser considerar alguma coisa aí, alguma consideração final, fica à vontade para falar. Tenho sim, Bruna. Agradeço muito de estar aqui, inclusive, por mim eu poderia ficar aqui conversando, discutindo, trocando com vocês por muito tempo, assim, mas é isso, a gente acaba tendo um prazo, né? Eu acabei refletindo mais uma vez, assim, trocando essa ideia, a gente para pensar qual é o nosso papel na sociedade hoje, né? O que de criar, de ter um sentido. E uma frase que me deixou pensativa também foi assim: se eu não estiver pagando pelo produto, eu sou o produto, né? A que ponto que esses grandes empresários das redes, eles têm acumulado tanto dinheiro em pouquíssimo tempo? Eu acho que o tempo tem sido algo crucial para eles, né? Você é o produto porque você acaba utilizando o seu tempo ali naquelas redes. O seu tempo é precioso para o lucro dessas empresas, né? Uma coisa que a Bruna até estava abordando aqui, de ela, às vezes, eu também, às vezes estou nas redes sociais, no Instagram, né? Tô vendo o feed, vendo os stories e acabo perdendo parte do tempo do meu dia. Às vezes isso é utilizado até como algo procrastinador, né? A gente ter que fazer trabalhos e acabar esquecendo porque parece que acabamos entrando em outro mundo. Ali a gente está sendo o produto, né? A gente está sendo o produto dessas redes. E aquele tempo que a gente está gastando nas redes é o lucro que esses grandes empresários estão tendo naquele momento. Porque hoje, nessa era do marketing digital, nessa era que a gente precisa ser visto através das redes, quando a gente não está ali, é como se não existíssemos, acaba sendo algo que você é coagido a estar ali, você é coagido a gastar o seu tempo ali. Se você não gastar o seu tempo como um produto, né, sem ter noção disso, que somos o produto, a gente acaba só não sendo visto. Então, para mim foi muito precioso dividir, trocar, compartilhar e aprender mais sobre isso, né? De como a gente poder organizar o nosso tempo melhor, com mais cuidado, né? Cuidado com o outro também.
esse ponto da globalização em si, né, dos impactos da tecnologia, me lembra muito o grande geógrafo que nós conhecemos, né, brasileiro, que é o Milton Santos. Para mim, ele é brilhante, assim, nas suas ideias, inclusive de como ele se considera um intelectual outsider, né, fora da caixa, e de como ele já via ali na década de 90, 80, como a globalização ela afeta toda a natureza do espaço, como ela afeta toda a nossa perspectiva, né? Essa perspectiva que a gente está trabalhando hoje, técnico-científica, né? Leva também ao racismo, ao preconceito e até mesmo à marginalidade, né? Uma coisa até que ele cita em seus livros. Mas enfim, agradeço muito por estar aqui, por ter tido a honra de novamente de estar discutindo aqui no NIAS. E agradeço você também, Bruna, por estar trocando aqui comigo, para a gente estar discutindo. Para mim sempre é muito fortalecedor. Eu acho que são coisas que a gente acredita nessa perspectiva vista do Sul, né, de poder ter uma acessibilidade maior também, né? A gente utiliza dessa ferramenta tecnológica que é o podcast de dar mais acessibilidade de um pensamento crítico. E eu me vejo fazendo isso quando eu tô aqui com vocês, né? Me vejo fazendo sentido, né? De acreditar nesse impacto positivo que a tecnologia pode ter, que é essa acessibilidade, né? Essa troca de conhecimento, já que a gente está vivendo hoje à distância, a gente está vivendo hoje um momento difícil, né, que é um momento de pandemia, e a gente possa conectar os nossos afetos e não somente isso, né, que a gente possa refletir de uma forma crítica o momento que a gente está vivendo hoje a partir do Sul. Agradeço demais. A gente já tá terminando. Acho que o importante que eu destaco, né, de toda essa sua fala, de todo esse seu levantamento, é muito do que diz em questão do acesso, né? O acesso que as pessoas têm. Então, por exemplo, a gente tá tentando fazer esse projeto ter andamento, enfim, a gente tá no Instagram divulgando com o NIAS Explica, com o NIAS Indica, a gente tá no Facebook, a gente tá no Twitter, estamos fazendo debates junto com a LPPE, que é da UERJ, no YouTube, no Facebook, levantando mesas de entrevistas. E estamos aqui no Mundo Visto do Sul para levar a divulgação científica como um todo, as produções como um todo, de uma forma um pouco mais acessível, né? Uma fala mais acessível e um debate um pouco mais acessível, com referências aí importantes para a gente construir as nossas visões. Para os ouvintes de plantão, eu deixo aí meus abraços e deixo, claro, sempre a recomendação. Assistam o documentário, assistam o Dilema das Redes, porque eu tenho certeza que vocês vão ter também outras visões e outros olhares, já que todo ponto de vista é visto de um ponto. Deixo para vocês então falarem pra gente nas nossas redes sociais qual é o ponto de vista que vocês tiveram ao ver Dilema das Redes. Muito obrigada e ficamos por aqui. Tchau!